cartel é um acordo implícito ou explícito entre concorrentes para, principalmente, a fixação de preços ou cotas de produção, divisão de clientes e de mercados de atuação, ou por meio da ação coordenada entre os participantes, eliminando a concorrência e aumentando o preço dos produtos, obtendo maiores lucros e prejuízo, o bem-estar do consumidor. A formação de cartéis teve início na Segunda Revolução Industrial, na segunda metade do século XIX. Cartéis normalmente ocorrem em mercados digopolíticos, nos quais existem em pequenos números de firmas e normalmente envolve produtos homogêneos. Na prática, o cartel opera como um monopólio, isto é, como se fosse uma única empresa. Os cartéis são considerados a mais grave lesão à concorrência, prejudicam consumidores, aumentar preço e restringir a oferta, tornando bens e serviços mais caros ou indisponíveis. Ao artificialmente limitar a concorrência, os membros de um cartel também prejudicam a inovação, impedindo que novos produtos e processos produtivos surjam no mercado. Cartéis resultam em perdas de bem-estar do consumidor e, em longo prazo, a perda de competitividade da economia como um todo. Segundo estimativas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, os cartéis geram sobrepreço estimado entre 10% e 20%, comparado ao preço em um mercado competitivo, causando prejuízos de centenas de bilhões de reais aos consumidores anualmente. No Brasil, assim como em quase todos os países, há leis antitruste e a formação de cartel é considerada crime. A política brasileira de defesa da concorrência é disciplinada pela Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, anterior da Lei 8.884, de 11 de junho de 1994. O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência é composto por 3 órgãos: a Secretaria de Acompanhamento Econômico, do Ministério da Fazenda, a Secretaria de Direito Econômico, do Ministério da Justiça e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a autarquia federal vinculada ao Ministério da Justiça. De acordo com a legislação brasileira de 1988, no âmbito administrativo, uma empresa condenada por prática de cartel poderá pagar multa de 1 a 30% de seu faturamento bruto no ano anterior ao início do processo administrativo que apurou a prática. Por sua vez, os administradores da empresa, direto ou indiretamente envolvidos com o ilícito, podem ser condenados a pagar uma multa de 10 a 50% daquela aplicada à empresa. Outras penas acessoriais podem ser impostas, como, por exemplo, a proibição de contratar instituições financeiras oficiais e de parcelar débitos fiscais, bem como de participar de licitações promovidas pela Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, por prazo não inferior a 5 anos. Além da infração administrativa, a prática de cartel também configura crime no Brasil, punível com multa de prisão de 2 a 5 anos em regime de reclusão, de acordo com a Lei Revogada de Crimes contra a Ordem. Cartel também configura crime no Brasil, punível com multa ou prisão de 2 anos de reclusão. De acordo com a Lei de Crimes contra a Ordem Econômica, essa sanção pode ser aumentada em até 50% se o crime causar grave dano à coletividade, for cometido por um servidor público ou se relacionar a bens e serviços essenciais para a vida ou para a saúde. O dia 8 de outubro foi instituído por decreto presidencial como sendo o Dia Nacional de Combate a Cartéis. Alguns exemplos de cartel são o cartel de Cali, que era um cartel de drogas, que fica na região da Colômbia, e seus participantes eram os irmãos Gilberto e Miguel Rodrigues. De acordo com algumas estimativas, o cartel de Cali controlou 30% das exportações de cocaína da Colômbia para os Estados Unidos. Gilberto Rodrigues fundou o cartel de Cali em 1970, junto com José Santa Cruz. Outro exemplo é o cartel de Medellín, que foi uma rede de traficantes de drogas muito bem organizada, originada na cidade de Medellín, na Colômbia. O cartel de drogas operou na Colômbia, Bolívia, Peru, Honduras e Estados Unidos, bem como no Canadá, na Europa, durante a década de 1970 até 1980. Estima-se que o cartel chegou a faturar cerca de 60 milhões de dólares por mês e tinha cerca de 28 bilhões no total. O cartel de Medellín foi fundado e dirigido pelos irmãos Ochoa Velázquez, Jorge Luiz, Juan Davi e Fábio, juntamente com Pablo Escobar. Era responsável pela maior parte das exportações de drogas para o México. E o último exemplo era o cartel das Sete Irmãs, que fazia o possível para impedir que outras empresas entrassem no mercado petrolífero, dificultando o acesso a novas companhias às maiores reservas mundiais, como as do Oriente Médio. Mano. Cartel é um acordo explícito. Olha, por que você fala filmando, velho? Não pensa no boi falando. Filmando.
são considerados a mais grave lesão à concorrência e prejudicam consumidores a aumentar preços e restringir a oferta, tornando bens e serviços mais caros e indisponíveis. Ao limitar a concorrência, os membros de um cartel também prejudicam a inovação, impedindo que os produtos e processos produtivos... Ai, cacete. Eu não tô vendo pra dizer flash. Take 1, gravando. Não quer reparar sobre isso? Já começou?